Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém? A reverência no culto. Este é o título desta reflexão. Queridos irmãos, queridos amigos, a irreverência tem sido cultuada nos últimos tempos como sinônimo de alegria. Mas o culto precisa ter, em primeiro lugar, respeito. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui nós vimos, meus irmãos, que a primeira coisa que precisamos ter ao entrar na igreja é respeito a um local reservado ao culto. Não podemos achar que estamos em nossas casas, e sim na casa de Deus. Em segundo lugar, obediência. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, ao adorar a Deus, estamos nos sujeitando ao Senhor, e ao fazer isso, é um sinal de obediência. Por isso, meus irmãos, o culto é um momento de obediência, para fazer tudo com decência e ordem. Conforme diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Em terceiro lugar, concentração. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, meus amigos, vimos aqui neste texto que o culto é um momento tão importante que merece toda a nossa atenção. Precisamos estar atentos a tudo o que acontece para sentirmos a presença de Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, em Mateus capítulo 21, versículo 13, diz que a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, o lugar e o momento de oração precisam ser especiais e diferentes. Contudo, meus irmãos, a reverência no culto não significa falta de alegria, porque conforme diz o Salmos 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. Servir ao Senhor com alegria. Amém? E que Deus assim nos abençoe.